Convido todos vocês a ficarem de pé para que nós possamos rezar, pedindo as luzes do Espírito Santo sobre nós, para que Ele venha conduzir tudo que nós vamos ouvir, refletir, meditar nessa tarde, para que seja para a maior honra e glória do Senhor e de Maria Santíssima, e para que isso produza frutos eficazes na nossa alma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos invocar também São Miguel, e na pessoa dele todos os santos anjos, os nossos anjos da guarda, para que venham rezar conosco, afastar de nós toda tentação, toda a perturbação do inimigo que possa querer nos atrapalhar, para que nós possamos compreender bem tudo aquilo que Nossa Senhora e Nosso Senhor querem dizer para nós no dia de hoje. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, guardai-nos, protegei-nos e salvai-nos. Amém. Nossos santos anjos da guarda, rogai por nós. Ó Virgem dolorosíssima, como eu disse, conheço essa devoção há 22 anos. Só que, como todo mundo que conhecia essa devoção a Nossa Senhora das Lágrimas, eu tive a graça de saber um pouquinho mais que um ou outro, porque no meu antigo grupo de oração, uma pessoa tinha o livro original, Glórias e Poder de Nossa Senhora das Lágrimas, e essa pessoa falou para nós, das mensagens de Nossa Senhora e de Nosso Senhor, explicando essa devoção, explicando, por exemplo, a indumentária, as vestes de Nossa Senhora, porque Nossa Senhora das Lágrimas, ela tem um significado em tudo aquilo que representa a sua aparição, até o porquê Nossa Senhora está com a cabeça inclinada nessa aparição. E eu conhecia essa pessoa, ela falou muito dessa aparição de Nossa Senhora para nós na época, nos ensinou a rezar a Coroa das Lágrimas, só que como o livro era um livro praticamente extinto, naquela época, há 22 anos atrás, era raríssimo quem tinha alguma coisa que envolvesse a aparição, que dissesse respeito a essa aparição. Então ele não abria mão de jeito nenhum do livro para a gente tirar cópia, para a gente ver, enfim. Mas ele gravou algumas mensagens de Nossa Senhora e Nosso Senhor em áudio para nós, em fita cassete, no antigo CD, E nós, então, ouvíamos aquelas mensagens de Nossa Senhora e Nosso Senhor e conhecemos um pouco da riqueza dessa devoção, mas muito pouco. Anos mais tarde também, no nosso grupo de oração, foi mandado fazer uma imagem de Nossa Senhora das Lágrimas, de 60 centímetros, que depois eu ganhei uma e acabei levando, já naquela época, nas casas, para rezar a Coroa das Lágrimas e divulgar as mensagens de Nossa Senhora. Algumas, que nós conhecíamos, muito poucas. A irmã Amália, a única coisa que sabia dela é que ela era espanhola, tinha vindo com a família para o Brasil, e aqui no Instituto das Missionárias de Jesus Crucificado, que ela compôs, junto com Madre Vilac e outras 6 jovens, o grupo das 8 primeiras fundadoras do Instituto, ela recebeu os estigmas. Era a única coisa que a gente sabia dela, e que ela era quem tinha recebido a Coroa das Lágrimas.
Nós não sabíamos em que cidade ela havia nascido, o que ela tinha feito, o que ela, enfim, assim, né? É como diz, né? De que buraco saiu, a gente costuma dizer assim, mas da onde saiu essa pessoa, né? Da onde que veio? Mas nessas mensagens que esse rapaz do grupo de oração divulgou, tinha uma de Nosso Senhor, que é uma das minhas prediletas, que ele dizia assim, que no futuro essas mensagens iriam brilhar e iriam formar milhares e milhares de apóstolos. Inclusive hoje cedo eu estava escutando de novo esse áudio, né? E lembrando, né, passando um filme na cabeça, né? Nossa, 22 anos atrás conhecemos muito pouco, né? E hoje o que nós não conhecemos? E Nosso Senhor falando, né, que Ele iria exaltar as lágrimas da sua mãe, custasse o que custasse, ainda que isso custasse o zelo de muitas almas. E custa, viu? E eu rezava, né, na minha inocência, assim, na minha pouca compreensão daquilo que Jesus dizia, eu rezava. Bom, eu pensava, né, bom, se Nosso Senhor prometeu que essas mensagens um dia vão brilhar, então alguém tem que rezar pedindo a graça de que tudo isso venha à tona, né, para que as pessoas conheçam essa devoção. Então eu rezava, sempre rezei, todos os dias eu rezava, comungava, o que eu podia, eu pedia a Jesus que Ele cumprisse essa promessa. No ano de 2021, em março, mais precisamente em março de 2021, eu já, digamos assim, cansada, né, de rezar e esperar por essa graça. Um dia fui no sacrário da nossa paróquia lá, na verdade o Santíssimo estava exposto, era pandemia, então o antigo pároco deixava o Santíssimo exposto para que as pessoas pudessem fazer sua oração particular. E eu lembro daquele dia, eu fui e falei para Jesus assim, Senhor, né, o Senhor não acha que já está na hora de o Senhor cumprir a promessa que o Senhor disse, deu à irmã Amália, de que exaltaria as lágrimas da sua mãe, de que faria essas mensagens brilharem para o mundo inteiro? O Senhor não acha que já está na hora, né, de cumprir essa promessa? E aí então eu senti no meu coração que eu devia começar a fazer as coroas das lágrimas para as pessoas conhecerem, né, naquilo que eu podia fazer, porque livro de mensagens não se tinha, o que tinha eram mensagens faltando partes, adulteradas. E aí eu falei, bom, eu vou começar com o que eu tenho, né? Na verdade eu não tinha nada, porque nem as medalhas de Nossa Senhora das Lágrimas não se tinha. E aí eu falei para Jesus, falei, bom, então o Senhor providencie para mim aonde eu vou encontrar as medalhas para poder fazer os terços. Eu entrei em contato com uma fábrica em São Paulo e eles me disseram, olha, a gente tem aqui réplicas das medalhas de 1930, mas que estão escritas em alemão. Aí eu falei, é melhor em alemão do que nada, né? Então, comprei, falei para eles quantos dias, né, quantos meses ia demorar para eles cunharem. E aí eles falaram, não, já tem prontas, nós temos 170 que pode... Amanhã mesmo a gente está enviando para você. As medalhas chegaram e eu comecei. E aí eu comecei a vender por um preço muito assim, considerável, né? Só para manter ali o apostolado mesmo, as coroas das lágrimas. E sempre rezando, né? Pedindo a Nossa Senhora, pedindo a Jesus que fizesse, que suscitasse uma alma corajosa. Essa era a minha oração, que suscitasse uma alma que tivesse coragem de desenterrar tudo isso e falar a verdade ao mundo sobre a devoção a Nossa Senhora das Lágrimas. Era só isso que eu pedia. E com o meu grupo de oração, até que hoje se tornou o grupo Pérolas do Calvário, eu rezando com algumas pessoas, na festa do Imaculado Coração de Maria daquele ano de 2021, depois da missa, nós pedimos no rosário que nós rezamos depois da Santa Missa, falamos para Jesus, Senhor, se for da sua vontade, né, que o Senhor suscite uma alma que tire todas as mensagens de Nossa Senhora das Lágrimas do escondimento, para que nós possamos começar a divulgar. Essa foi a nossa oração aquele dia. E
acho que mais ou menos uns 20 dias depois, eu conheci hoje aquela que eu falo que é a segunda grande apóstola de Nossa Senhora das Lágrimas, a Rita Elisa. Como? Apareceu no meu Facebook um anúncio de uma live de uma senhora que ia falar sobre a vida da irmã Amália e sobre a devoção a Nossa Senhora das Lágrimas. Eu pensei assim, falei, 22 anos faz que a gente procura nessas mensagens, nunca acha, e quando acha, tudo faltando parte. Eu acredito que essa senhora não deve saber quase nada, né? Da devoção a Nossa Senhora das Lágrimas, da irmã Amália. Eu ainda pensei comigo, nem vou perder meu tempo em assistir, porque eu sei que não deve, né? Saber muita coisa. Aí no meu coração, meu anjo da guarda me dizia assim, não custa, né, você perder, digamos assim, seu tempo em assistir, né? Mesmo que fale o que você já sabe, você não vai jogar seu tempo fora. E aí então, no dia marcado da live, no momento em que a live aconteceu, eu não pude assistir porque eu estava no trabalho. Mas quando eu cheguei, a primeira coisa que eu fiz foi ir no YouTube para ver a bendita live. Uma live de 2 horas, ela mostrando os documentos que ela havia encontrado sobre a aparição, contando que desde muito pequena ela já rezava a coroa das lágrimas, porque as missionárias de Jesus crucificado desde os anos 1940 se hospedavam na casa da mãe dela, Dona Rita Seda, em Santa Rita do Sapucaí, e elas deram para ela, né, deram para a família as medalhas originais, as primeiras medalhas que Dom Francisco de Campos Barreto mandou fazer. E ela contando na live a história da família, tanto que hoje eu brinco com ela, eu falo assim, você já rezava, você já era devota de Nossa Senhora das Lágrimas na barriga da sua mãe. Você tem 63 anos de devoção a Nossa Senhora das Lágrimas. E naquela live ela foi falando assim da pesquisa, foi falando do seu escrito, do seu livro de mais de 1.500 páginas, das mensagens, de tudo que ela encontrou sobre a devoção, sobre a irmã Amália, e eu fiquei maravilhado. E ali eu corri, falei, não, eu vou nem que seja do outro lado do mundo para encontrar essa escritora, mas eu preciso conversar com ela. E ela, descobri que morava numa cidade onde eu morei 5 anos pertinho ali, 20 minutos da onde ela mora hoje. Então, foi assim que começou a nossa amizade, digamos assim, né? A nossa união em relação à devoção à Nossa Senhora das Lágrimas. Esse trabalho que a Rita fez de realmente garimpar, foi um garimpo mesmo que ela fez, né? De encontrar documentos, encontrar materiais, por exemplo, descobrir o segundo sobrenome da irmã Amália, né? Descobrir a data real da sua primeira comunhão, enfim, tantas coisas. Descobriu todos os escritos da irmã Amália, né? Documentou tudo isso num livro, compendiou isso tudo num livro, né? Documentado, testemunhos de pessoas que viveram com ela, porque a Rita conheceu muitas irmãs que conviveram com a irmã Amália, inclusive a sobrinha da Madre Maria Vilac, né, a Dona Bernadette Vilac, que foi quem cedeu a ela uma imagem pequena assim, de Nossa Senhora das Lágrimas, que pertenceu à sua tia. Também cedeu para ela parte dos acervos de cartas que ela trocava com a irmã Amália, porque as duas eram muito amigas, e cedeu para Dona Rita os lenços e os algodões que secaram o sangue dos estigmas da irmã Amália. Sem a irmã Amália não existe devoção a Nossa Senhora das Lágrimas. Não existe devoção a Nossa Senhora das Lágrimas, porque antes de irmã Amália não existia. Eu costumo dizer, passaram muitos santos pela história da igreja, Santa Rita de Cássia, São Maximiliano Maria Kolbe, Edith Stein, né? Edith Stein, filósofa, inteligentíssima, né? Teresa Neumann, o Padre Pio,
contemporâneo da irmã Amália, mas para nenhum deles Nosso Senhor e Nossa Senhora quis dar a coroa das lágrimas. A irmã Amália foi escolhida para isso. E isso ninguém rouba e ninguém tira dela. Isso é preciso entender. E eu costumo dizer que para se compreender a devoção à Nossa Senhora das Lágrimas, é preciso conhecer quem foi a irmã Amália. Fique claro aqui que eu não estou querendo canonizar ninguém, porque isso não cabe a mim, isso cabe à igreja. O que eu vou falar aqui para vocês são fatos que estão documentados. Nada do que eu vou falar aqui foi a Rita que inventou, foi eu que inventei ou deduzimos. Não, tudo isso, tudo que está aqui nesse livro, ó, que é a biografia, o que está aqui não tem nem metade do que ela escreveu. Essa foi a biografia publicada. Ela tem 500 e poucas páginas, o livro que ela escreveu tem 1.700 páginas, então ela teve que reduzir bem o livro, para poder caber aqui. E tudo com documentos. O dossiê que Dom Barreto escreveu e mandou para o Papa da época está inteiro aqui. Esses outros 2 livros que eu ajudei ela a escrever também são documentos, cartas que a irmã Amália trocava com seus superiores. Então nada do que está aqui é deduzido, é inventado, seja por nós ou por qualquer outra pessoa, né? E as observações também que estão aqui, que nós fizemos, são observações feitas dentro do compêndio de Teologia Cética e Mística, da vida de outros santos, para mostrar mesmo a seriedade do trabalho dela, né? É isso que eu gosto daquilo que é sério. E se tratando da devoção à Nossa Senhora das Lágrimas, nós precisamos ser sérios, né? E fiéis à verdade. Eu gosto muito de uma oração que a irmã Amália fez a Nossa Senhora uma vez, antes dela começar a escrever a sua autobiografia, que Dom Barreto mandou ela escrever. Ela escreve para Nossa Senhora assim: minha mãe, dai-me a graça de tudo que eu for escrever seja conforme a verdade, que eu não falte com a verdade. Aí eu penso, a irmã Amália sempre prezou muito pela verdade dos fatos da sua vida. Será que ela está feliz com tantas coisas que se inventam hoje sobre a sua vida? Sendo que já em vida ela prezava pela verdade dos fatos da sua vida. Então, a Rita escreveu esses livros foram publicados, muito bem explicados, muito bem embasados. Quando eu conheci ela, eu me lembro muito bem daquilo que ela me disse, né? No dia que nós começamos a conversar, ela me disse assim: eu estava agora no meu oratório pedindo a Nossa Senhora que ela me enviasse anjos para me ajudar a divulgar tudo isso, porque as pessoas que disseram que iam me ajudar me abandonaram essa semana sozinha, para fazer tudo sozinha. E eu não dou conta, é muito grande tudo isso para eu sozinha conseguir. Então a publicação dessa biografia, por exemplo, ela está pagando até hoje. Quem fez foi ela. Ela pagou do bolso dela, porque ela me dizia assim: Alex, ninguém quer publicar a vida da irmã Amália. Ninguém quer saber da vida da irmã Amália. E aí eu falava para ela assim: e o que nós vamos fazer? Rifas, alguma coisa a gente tem que fazer para publicar tudo isso. Aí ela falou assim: eu vou pagar do meu bolso. Eu vou pagar do meu bolso e seja o que Deus quiser. Se as pessoas não quiserem, a minha parte eu fiz. Então, a primeira edição, que não é essa aqui, é uma outra, foi ela quem fez, pagou do bolso. Nós pedíamos por demanda. Então, tipo assim, se 10 pessoas quisessem, a editora fabricava os 10 livros, né? Se uma pessoa quisesse, um livro era fabricado. Então, assim foi os primeiros livros. E a devoção a Nossa Senhora das Lágrimas cresceu, graças a Deus, se espalhou, com muitas arestas a serem aparadas, infelizmente, porque como Nosso Senhor diz, né? O demônio tem muito ódio às lágrimas da minha mãe. E ele vai fazer de tudo para que elas não sejam reconhecidas no seu valor diante de mim.
Uma das coisas que eu gosto muito dessa aparição de Jesus e Nossa Senhora aqui em Campinas é que eles, ao contrário de outras aparições, eles já deram o remédio, né? Então, eles vendo que muita gente ia fazer trapalhada, fazer bagunça com a devoção, eles já deram o remédio antes, né? Nas próprias mensagens. Tanto que Nossa Senhora explicou toda a sua imagem para que ninguém fizesse nada errado nessa devoção. Eu gosto muito disso porque eu falo assim, Nossa Senhora foi maestral, e Nosso Senhor ao fazer isso. Bom, feita essa introdução, longa introdução, agora eu parto para a vida da irmã Amália e a devoção a Nossa Senhora das Lágrimas. Por quê? Me perguntaram qual era o nome dessa palestra. Eu falei Desígnios de Misericórdia. Por quê? A devoção a Nossa Senhora das Lágrimas e tudo que Jesus e Nossa Senhora ensinaram a ela envolvem a Divina Misericórdia e são sobre a Divina Misericórdia. Antes de eu começar a falar, eu vou deixar Nosso Senhor falar a vocês, para vocês entenderem o porquê que nós não podemos separar a irmã Amália de Nossa Senhora das Lágrimas. A irmã Amália escreveu uma carta a Dom Francisco de Campos Barreto, no dia 5 de julho de 1932, onde ela colocou uma mensagem que Jesus deu a ela, explicando o porquê que eles escolheram ela, né, para ser a apóstola das lágrimas de Nossa Senhora. Minha filha, como sabes, desde os 10 anos estou preparando a tua alma para esta obra minha, que é o meu querido Pombal. Pombal aqui é o Instituto das Missionárias de Jesus Crucificado. Quando pediste entrada e foste recebida, fui eu que abri a porta. E depois de teres aí entrado, mostrei-te que aqui era o teu ninho, onde devias comigo ser crucificada. Os superiores te recebendo não fizeram outra coisa a não ser o de me dar ouvidos, pois esta era a minha santíssima vontade. Agora estás todos os dias a ser crucificada, e a crucificação mais dolorosa das almas que me amam é sentirem que não podem ser minhas, pelo abandono que sentem e que na realidade é a pena que mais faz sofrer a alma. Abandono completo e, além disto, sentir na alma a culpa que parece ser a causa de teu abandono. Sim, minha esposa, tais pecados que sentes, na realidade, estão em ti, porém não são teus, porque os teus estão queimados pelas labaredas de meu amor. Agora te pergunto, se experimentasses nessas horas que tais pecados não são teus, serias crucificada na alma como eu? Como eu o fui? Não, porque a crucificação da alma consiste em ver-se na realidade um pecador, e isto sem remédio e sem arrependimento. Sim, sofres estas penas, para que os pobres pecadores tenham a contrição de me terem ofendido. Sofrer sem remédio é o tormento das almas vítimas, porque o remédio é um imenso alívio. Sem esperança de salvação é uma pena que só os que a passam podem avaliar o que ela seja. Sem esperança de ver-me e amar-me. Ó dura pena para a alma que já experimentou meus carinhos e afagos. Aí Jesus continua explicando, né, o porquê que ela sofria e o porquê que ele quis associá-la a si nessa obra. Bom, agora nós vamos começar do começo. Como Nosso Senhor falou, desde os 10 anos, eles vinham preparando a alma da irmã Amália para esta obra que era o Instituto das Missionárias de Jesus Crucificado. Mas o que isso tem a ver com a devoção a Nossa Senhora das Lágrimas?
Quando Jesus ensina as orações e Nossa Senhora entrega a coroa das lágrimas, eles dizem que essa devoção, que essas orações são um tesouro que deveria fazer parte do patrimônio do Instituto, ou seja, era a herança espiritual do Instituto esta devoção à Nossa Senhora das Lágrimas. Que, como eu falei, sem a irmã Amália não existiria. A irmã Amália, ela nasceu em Riós, é uma vilazinha de 3.000 habitantes, lá na Espanha, que faz divisa com Portugal. Eles vivem lá do cultivo da castanha portuguesa, ali no povoado, na região de Ourense. Então, é uma vilazinha pequenininha, digamos assim, é um bairro pequeno, digamos assim, de Campinas, né? A vilazinha onde ela nasceu. Até hoje, a vila é do jeito que era na época da irmã Amália. Ela nasceu no dia 22 de julho de 1901, dia de Santa Maria Madalena, e foi batizada no dia 28 de julho do mesmo ano. Ela era filha de Andrés Aguirre e Emerita Queija. Por ela ter nascido com um defeito no lábio, né, o lábio liporino, ela diz, por eu ter nascido defeituosinha, aleijadinha, ela escreve assim, os meus pais me deram para minha avó me criar. Então quem cuidava dela era a avó Amália, ela tinha o nome da avó. Né? A avó Amália, a mãe Amália, como ela chamava. Quem cuidava dela era a avó, quem educava ela era a avó, quem ensinou ela a rezar era a avó, quem falava da vida dos santos para ela era a avó. E como toda boa avó, estragou a neta, né? Ela estragou bem a neta. Mimava muito a irmã Amália. Ela cresceu ali naquela região, simples, pequena, e o grande desejo da vida dela era ser rica. Ela queria ser rica. Para quê? Para viver no conforto, para viver no luxo? Não, ela queria ser rica para dar de comer aos pobres, para fazer o bem aos pobres. A avó dela ensinou ela desde muito pequena a rezar o rosário inteiro de joelhos. Então, desde pequenininha, a avó já ensinava ela a rezar com muita piedade, com muita devoção. E a avó catequizava ela falando de Jesus crucificado e mostrando o crucifixo para ela e falando, olha, vê ele na cruz, morreu por amor dos homens, por nossos pecados. E ela dizia para a avó assim, vovó, eu estou vendo sangue sair das chagas de Jesus. E aí Nossa Senhora, a avó dela dizia assim, minha filha, beija as chagas de Jesus que o sangue seca. E ela diz, né, ela escreve, realmente quando eu beijava o crucifixo, o sangue secava, o sangue parava. Ela tinha por volta ali de uns 5, 6 anos de idade. Então ela cresce nesse ambiente familiar, começa os estudos e o catecismo. Com 10 anos, ela vai fazer a sua primeira comunhão, era o costume da época. Na véspera da sua primeira comunhão, ela diz assim, que o pároco, um mês antes das crianças fazerem a primeira comunhão, era ele quem dava a catequese, porque nos outros meses quem dava a catequese eram as irmãs dele. Mas no último mês ele gostava de dar para formar mais solidamente as crianças na catequese, naquilo que eles sabiam sobre a Santa Comunhão, né? Tinham aprendido com as irmãs dele. E na véspera da sua primeira comunhão, o padre estava lá falando para eles, né? Olha, vocês amanhã é o grande dia, né? Tem que estar com o coração limpo, né? E tal e coisa. E aí o padre falou para eles, olha, vou dar um conselho para vocês. Peçam a Nossa Senhora que ela guarde vocês dentro do coração dela, para amanhã vocês receberem o Divino Filho dela, receberem bem Jesus. Terminou a catequese, as outras crianças foram para casa e a irmã Amália ficou na igreja, rezando. Lá na igreja tem uma imagem de Nossa Senhora no altar-mor, da igrejinha de Santa Maria lá em Riós,
E a irmã Amália pediu a Nossa Senhora: minha mãe, me guarde dentro do seu Imaculado Coração para que amanhã eu consiga receber bem o seu Divino Filho. E aí ela conta que a imagem de Nossa Senhora ganhou vida e Nossa Senhora foi até onde ela estava e a colocou dentro do seu coração. Literalmente, né? Colocou ela dentro do seu Imaculado Coração. A irmã do padre, uma das irmãs do padre, viu, né, que a irmã Amália já tinha passado horas e ela continuava ali ajoelhada, né, naquela capela. E aí ela bateu no ombro da criança e falou assim: minha filha, você não vai para casa, amanhã você tem que estar cedo aqui na igreja. Se você não for embora, sua família vai vir atrás de você. Então, vai para casa. E aí ela correu para casa, né? E um fato interessante, ela nunca contou isso para ninguém, nem para a avó. Nunca ela revelou esses fatos, essas experiências místicas que ela vivenciou para ninguém. Aí chegou o grande dia, como ela chama. Eu gosto que ela conte, é muito lindo ouvir a narrativa dela. A véspera do grande dia foi, como já disse, feliz. À noite eu passei pensando na comunhão. Parecia-me que ouvia tocar violinos e flautas. E eu disse: aonde será que estão fazendo serenatas a esta hora? Mas os violinos e flautas eram tão afinados. Não sei o que foi aquilo. Não pude compreender aquela bela e encantadora música. Chegou afinal o dia feliz de receber pela primeira vez o Rei dos Reis, o pão dos anjos, a comida divina. Foi este dia, o dia 1º de outubro. Contava eu 10 anos de idade, segundo o que minha avó me disse, que bem firme ficou na minha mente. Tens 10 anos, minha boa filha, e já podes bem compreender o que vais fazer. A missa foi celebrada pelo nosso pároco, que nos fez uma bela prática sobre as palavras do Santo Evangelho. Deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Confesso que meu coração estava ansioso para poder receber aquele que diziam tão bom, tão amigo das crianças. Chegando finalmente a hora feliz, lá fui eu recebê-lo. O que se passou em mim nessa hora não o posso explicar, porque não tenho palavras. Só sei dizer que a minha alma ficou inebriada de gozo. Tive a sensação que me introduziram em sala e ali me deram doces e me cumularam de carinhos. Porém, não via quem os dava. Eu não sabia o que estavam fazendo comigo. Nada compreendi. E digo mais, na minha ingenuidade, pensei que tudo aquilo eram presentes do Papai do Céu e que isso era natural. Por isso, não liguei importância. Pensei que todas as meninas recebessem assim seus presentes. Porém, dentro, porque na mão não tinha nada, a não ser o meu tercinho e livrinho. Voltando atrás, vou dizer tudo conforme a obediência me ordena. Quando o senhor pároco disse, Domine non sum dignus, a pequenina partícula branca despendia raios luminosos. Tudo isso foi para mim natural, tanto assim que não comentei estas coisas, porque eu achava que isso todas viam. E quem sabe viram, porque isso depende da fé com que se olha para Jesus. Eu assim penso, pois não disse Jesus, se tiverdes fé, podeis transportar montanhas, mais ainda, podeis fazer o que eu fiz. Por isso eu penso que elas também tenham sentido e visto o que eu vi. Na ação de graças, ouvi que me dizia, hoje passa o dia em silêncio, pois às 15h vou te visitar. Depois do ato solene, fizemos a renovação das promessas do Santo Batismo
e lá fui para minha casa, que ficava 1/4 de hora, 15 minutos distante da igreja. À casa cheguei muito satisfeita, porém muito silenciosa, porque dentro em mim estava alguém a me convidar ao silêncio. Eu fico encantado quando eu leio essa carta, porque com 10 anos de idade, na primeira comunhão, a irmã Amália já tinha consciência de quem ela recebia na Eucaristia. Eu acho engraçado que hoje terminam as missas, né? Vira aquela feira de peixe, a abertura da porteira, né? É uma manada de gente que não vê a hora de sair da igreja, aquela feira de peixe. Quem quer rezar não consegue rezar. Quem quer fazer ação de graça não consegue. Porque as pessoas começam a conversar, né? Isso já é um defeito tremendo, né? Falar na igreja, né? E as pessoas não respeitam hoje nem mais a exposição do Santíssimo Sacramento. Quem dirá a comunhão? E ela tinha a consciência, tanto que ela falou, eu passei o dia em silêncio porque eu sabia que quem estava dentro de mim era importantíssimo. Se nós não aprendermos a comungar bem, a fazer silêncio para dar atenção a nosso Senhor, esse silêncio é aquele silêncio que os santos dizem, né? O silêncio ativo, né? Em que a alma faz o silêncio para se relacionar com Deus. Então aquilo que Jesus disse para ela, né? Desde os 10 anos eu venho preparando a tua alma para essa obra aqui, é verdade. E ele só podia fazer isso através do silêncio e dessas comunhões que era para ela, não era só comungar e acabou ali a missa, vida que segue. Não, ela prolongava as comunhões dela pelo silêncio e pelo recolhimento. Isso eu acho muito lindo, muito forte na vida dela. Muito comovida, passei a manhã. Quando, porém, fui chegando às 3 horas da tarde, minha avó me disse, estás muito abatida, é necessário que vás repousar um pouco. Foi minha salvação, para assim poder sozinha receber o meu divino hóspede. Ela já sabia que Jesus viria às 3 horas da tarde, porque ele avisou que viria. Quando chegou a hora marcada, estava eu de joelhos. Aparece-me, não sei se foi uma realidade, mas o que sei dizer é que eu fiquei fora de mim. Ou seja, ela entrou em êxtase. Aparece-me Jesus carregando a cruz, carregado com uma longa cruz, todo ensanguentado. Eu vendo assim Jesus, quis tocar-lhe. Porém ele me respondeu, não, minha filha, não me toques. Só te venho dizer que um dia, em longínquas terras, me desposarás. Eu serei por ti defendido, e minha doce doutrina será destilada, e serão bem-aventurados os que a receberem. Ou seja, o próprio Senhor, já no dia da primeira comunhão dela, profetizou que ela não ia ficar na Espanha, que ela ia ir para terras longínquas, aonde ele ia ensinar a ela uma doutrina. Mais tarde a gente vai saber que doutrina é essa. Fiquei tão perplexa, nada compreendi de que Jesus me falou. Porém ele logo acrescentou, hoje não compreendes, porém mais tarde compreenderás, quando fores minha esposa, e os que te receberem te compreenderão. Guarda em silêncio estas coisas, até que chegue a sua hora. Assim Jesus me deixou, fiquei fora de mim, porque minha avó, vindo me visitar para ver como estava, levou um grande susto. Ela mesma me contou depois, pensou que eu tinha me compenetrado demais e que me fizera mal, e assim tinha me dado desmaio. A carta é longa, eu não vou ler inteira, senão eu não consigo chegar, né, aqui no Brasil, né? Eu vou ficar só lá na Espanha. Então,
foi essa a primeira grande manifestação de Jesus para ela, no dia da primeira comunhão. Duas coisas ela nos ensina: a importância de comungar bem, fazer a ação de graças e a cultivar o silêncio na vida espiritual. Hoje é uma coisa que eu acho engraçada, né? As pessoas gritam, pulam, esperneiam na igreja, aí depois termina tudo. O que você sentiu? Já querem um relatório do que Deus fez na alma da pessoa. O que mais te tocou? O que você sentiu? E Jesus falou para ela: guarda tudo em silêncio, porque já está lá na Sagrada Escritura, né? O segredo do rei é bom guardá-lo bem. Ou seja, aquilo que Deus faz na nossa alma é bom que nós guardemos em silêncio, porque como diz São Pedro, o demônio é como um leão que vos rodeia, né? Rugindo para dar o bote, para roubar as graças de nós. E como dizia Santa Faustina, o silêncio é a espada na luta espiritual. Por quê? O demônio vai tentar entrar por aqui, descobrir ali. Se a alma é silenciosa, ele não atrapalha nada. Por isso que Jesus e Nossa Senhora conseguiram fazer na alma da irmã Amália esse trabalho de lapidação. Ele mesmo mais tarde vai dizer, é uma lapidação que eles fizeram para que ela chegasse aqui e eles pudessem começar a obra de misericórdia que eles começaram através dela. E aí então, a partir da sua primeira comunhão, desse dia, dessa aparição de Jesus, desde o dia que Nossa Senhora apareceu para ela e colocou ela no seu coração, ela começa a ver Jesus, Nossa Senhora, o seu anjo da guarda, todos os dias. Numa carta para a Madre Maria Vilac, ela vai dizer: minha boa Madre, eu estava acostumada a viver na intimidade divina. Eu acordava com o bom dia de Jesus e o sorriso de Nossa Senhora. O despertador dela era Nosso Senhor dando bom dia para ela. Acho que ela não ficava brava, né? Quando o despertador chamava, né? Imagine acordar com o bom dia de Jesus e com o sorriso de Nossa Senhora. E ela vai narrando para a Madre Vilac, né? Enquanto eu me arrumava, eles me esperavam. Enquanto eu tomava café, enquanto eu me preparava para ir à missa, Nossa Senhora e Jesus me esperavam e me acompanhavam à igreja. Ela tinha essa vida de união com eles, desde os 10 anos. E na escola, a irmã Amália, então, já com essa vida mística, né? Ela me lembra muito São Francisco Mártir de Fátima, porque ela conta que depois da primeira comunhão, ela sentiu uma sede, uma fome eucarística muito grande. Então ela se lamentou um dia com Nossa Senhora, ela falou assim: eu não consigo me conformar que as pessoas deixem o tabernáculo sozinho, que as pessoas deixem Jesus no sacrário sozinha. Como que pode isso? Isso é um crime, isso é um pecado. E eu quero ficar lá com Jesus, eu quero fazer companhia para Ele, eu não quero ficar aqui, né? E isso ela tinha por volta de uns 11, 12 anos, né? Então a Nossa Senhora falou para ela: olha, você quer fazer companhia a Jesus? Você sabe que você não precisa ficar fisicamente aos pés do sacrário? E aí ela falou: é mesmo? Como? Aí Nossa Senhora fala assim para ela: podes ficar dia e noite em espírito aos pés do sacrário, fazendo companhia a Jesus, de quem tens tanta pena, porque ela chorava de ver que as pessoas deixavam Jesus sozinho na igreja. E a gente não chora, né? É uma tristeza. Como viu, porém, que eu não sabia como isso podia ser, ela me repetiu dizendo: quando estás na escola longe da vozinha, não pensas nela a toda hora? Eu lhe respondi que sim. Pois bem, o mesmo vais fazer de hoje em diante. Vais pensar em Jesus preso no sacrário, e assim pensando nele, dizer-lhe. Nossa Senhora ensinou para ela uma oração, uma jaculatória, para ela
digamos assim, manter essa adoração ininterrupta. É muito interessante, porque aqui foi por volta de 1912, 1913, que Nossa Senhora ensinou essa jaculatória para ela. Olhem só o que Nossa Senhora disse. Aqui estou, a irmã Amália, Nossa Senhora ensinou ela como ela deveria se apresentar, né? Aqui estou para vos adorar, vos amar e vos adorar, por todos os que não amam e não adoram, e que vos desprezam e vos injuriam. Lembra alguma coisa? Vocês já ouviram alguma coisa parecida? Em 1916, em Portugal, o anjo de Portugal ensinou aos pastorinhos a oração: meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos, peço-vos perdão. Essa oração aqui foi ensinada de 4 a 3 anos antes. Aí muita gente vai falar assim, mas acho que a irmã Amália deve ter lido os escritos da irmã Lúcia e mudou a oração. Não. Essa carta foi escrita em 1932. A irmã Lúcia ela só revelou ao mundo as aparições do anjo de Portugal e as orações que ele ensinou a ela e aos primos em 1944, 12 anos depois que a irmã Amália escreveu essa carta. Quando eu vi isso aqui, esse escrito, eu falei para a Rita, nossa, o mesmo Espírito Santo que agiu lá era o mesmo que agia na alma daquela campesina de Riós. Era o mesmo Espírito Santo que agia, que fazia sua obra de salvação. Tanto que na primeira aparição Jesus pergunta para ela, né? No relato que Dom Barreto fez ao Papa em 1928, no dossiê que ele mandou ao Papa, a irmã Amália disse para ele, olha, no dia da minha primeira comunhão, Jesus perguntou se eu aceitava oferecer-me como vítima junto com ele pela salvação dos pecadores. Eu não entendi muito o que ele me disse, mas eu aceitei, eu disse que sim. E na primeira aparição de Fátima, Nossa Senhora pergunta aos pastorinhos, né? Quereis oferecer-vos a Deus como ato de expiação pelos pecados do mundo e de súplica pela conversão dos pecadores? E aí as crianças respondem, sim. Então fala assim, até nisso o Espírito Santo, que é o mesmo autor da santidade de todas as almas, quis assemelhar, né? Para dizer assim, aqui está o meu selo, aqui está o meu selo. E aí a irmã Amália, depois que Nossa Senhora ensina essa jaculatória para ela, ela começa, né, a rezar essa jaculatória incessantemente. Só que aí nós temos um problema, ela não aprendia mais as lições, a professora, muito brava, castigava ela, falava para o pai, né? Mandava recadinho para o pai, sua filha está dando trabalho, não está aprendendo, o que nós vamos fazer? Ela até conta que a professora às vezes deixava ela trancada sozinha na sala de aula. E ela fala assim, eu não achava ruim não que ela me deixasse lá trancada, porque eu fazia mais companhia ainda para Jesus. Mas quando ela percebeu que eu gostava do castigo, ela me tirou de lá e me deu um outro castigo. Então ela era muito espirituosa, muito, muito engraçada, se ela conseguia ver o lado bom de todas as coisas. Então ela sofreu muito, o pai ameaçou tirar ela da avó, né, para ela aprender em casa. Então ela sofreu muito por conta disso. Ali já começaram os pequenos sofrimentos dela, que ela oferecia a Jesus pela salvação das almas. Então veio ali por volta de 1916, 17, a gripe espanhola, que foi uma pandemia que dizimou muita gente na Europa, no mundo inteiro, né? E os espanhóis começaram a sair de lá e virem para a América. Muitos dos Aguirre foram para a Argentina e um pouco ficou aqui no Brasil. A família da irmã Amália falou, bom, nós precisamos procurar condições melhores de vida, então nós vamos embora também.
vieram, né? Eles se instalaram primeiro na Bahia. Ela tinha por volta ali mais ou menos de 17 anos. 15, 16 anos, perdão. Aí a avó dela já era de muita idade, não ia aguentar a viagem, ela falou, bom, podem ir, eu fico com a mãe Amália, eu vou ficar para cuidar dela. E lá, um rapaz da vila de Riós pediu ela em casamento. E nisso, quem aparece? Olha, Jesus é ciumento, viu, com as esposas dele. Nisso, Jesus apareceu para ela e falou para ela, então, como que vai ficar o nosso trato de amor, o nosso tratado de amor que nós fizemos no dia da sua primeira comunhão? Da minha parte está de pé, e você? Aí ela falou para Jesus, não, Senhor, eu quero ser sua esposa. Aí ele falou, ótimo, maravilha. Então eu vou associar você às dores da minha paixão, porque daí você vai ajudar a salvar mais almas, vai me ajudar a salvar mais almas. E então ela começa, desde os 15 anos, a sentir as dores das chagas, dos estigmas. Eles não se abriam, eram invisíveis. Mas ela sentia as dores, desde os 15 anos. A mãe, a irmã, diziam que nas noites de quinta para sexta-feira ela ficava num estado catatônico, assim, rolava no chão de dor, das noites de quinta para sexta-feira até mais ou menos umas 3 horas da tarde, que eram quando as dores aumentavam. Ela vai explicar o porquê disso mais tarde. A família então vem para o Brasil e ela fica com a avó. A avó morre e ela vem. Então depois, em seguida, com 17 anos, para completar 18, para o Brasil. E aí ela desceu em Santos, o navio parou em Santos, desceu lá, sobe de trem para Bahia, ficou lá 4 meses com a família e eles descem para um lugar bem longe daqui, Campinas, e estabelecem moradia aqui. Quando eles chegam aqui, a situação, como em qualquer lugar do mundo na época, era muito assim, difícil, porque guerra, pandemia, crise econômica. Então ela encontrou muitos órfãos, muitas viúvas, e ela começa a catequizar, a fazer caridade, mesmo sem saber falar direito o português. Ela põe mãos à obra, era o sonho dela ajudar as pessoas. Ela gostava de ajudar, de fazer caridade. Não só de rezar, ela gostava de rezar muito e ajudar as pessoas. Então ela começa a fazer isso, sem deixar de procurar convento. Ela continuou procurando vários conventos, várias congregações nas quais ela pudesse se oferecer como esposa de Jesus. O sonho dela era ser esposa de Jesus. Então ela foi no Carmelo, ela foi nas passionistas, e elas rejeitavam ela, porque viam, ela não sabia falar direito, tinha um defeito no lábio, Então, antigamente, hoje já é difícil para um rapaz, uma moça conseguir entrar numa congregação religiosa, antigamente era pior. E aí ela foi rejeitada, e numa dessas rejeições que ela sofreu, ela foi chorar com Jesus no sacrário, Jesus no tabernáculo, lá na matriz, na catedral em Campinas. E aí Jesus aparece para ela e diz assim, acalma o seu coração, minha filha. Ela falou, Senhor, eu quero ser sua esposa, mas nenhuma congregação religiosa me aceitou e tal. E aí então Jesus falou para ela assim, tenha calma, tenha paciência. Daqui 1 ano e meio vai surgir uma congregação em que as religiosas vão se vestir de azul com um véu branco. É nessa congregação que você tem que entrar. E conversa encerrada. Ela continuou a sua vida de piedade, missa diária, horas de adoração, muita caridade com os pobres. E aqui em Campinas, um outro grupo de moças faziam o que ela fazia. Sem se conhecerem, elas faziam o que ela fazia, que era a jovem Maria Vilac com as suas companheiras, lá na Basílica do Carmo, onde hoje é a Basílica do Carmo. Elas se reuniam lá para poder rezar a via sacra, rezar o terço, e dali elas saíam para fazer apostolado.
A jovem Maria Vilac, ela estava tentando entrar no convento de monjas redentoristas na Bélgica, de clausura. Só que tudo deu errado para ela não ir para lá. A madre superiora desse convento era a tia dela. Então já estava tudo certo para ela entrar nesse convento, só que a viagem não dava certo, ela ficava doente, a guerra arrebentava, então tudo conspirou para ela ficar aqui. Nessa mesma época, Dom Francisco de Campos Barreto, que foi o segundo bispo de Campinas, ele foi para Roma em visita ad lumina, que é quando os bispos vão de 4 ou 5 anos mais ou menos prestar contas ao Papa das suas dioceses. Naquela época já acontecia isso e ele foi. E lá ele ficou hospedado na casa de umas religiosas que em casa elas usavam o hábito. E para fazer apostolado elas usavam uma roupa da cor do hábito, mais modesta, mas seguindo a moda da época para elas terem mais acesso às pessoas, né? Aí ele teve um estalo assim, será que cola eu fazer um negócio desse na minha diocese? Será que dá certo? Vamos tentar. Aí quando ele chega, ele convida a jovem, ele chama a Maria Vilac para conversar a esse respeito. Ela diz para ele, olha, eu vou conversar com as minhas companheiras para ver quem quer, né? Porque nem todas quiseram, algumas quiseram ir para outras congregações, outras quiseram ir para serem mães de família, enfim. E ele deu um prazo para ela, né? Olha, vou dar um prazo e depois a gente conversa. Ele deu um prazo. Depois desse prazo, ele chamou ela de novo e falou, então, como é que nós ficamos? Eu aceito. E junto comigo, mais 6 aceitam. Ele falou, ótimo. A família Vilac doa o primeiro prédio, que hoje é aquele prédio que fica na esquina da rua Benjamin Constant. Ele era maior na época, que era o Hotel d'Europe, né? Então eles adaptaram para ali ser o primeiro convento das missionárias de Jesus crucificado. E lá, elas iriam começar a viver juntas, né? A vida comum que a gente chama. E numa das missas da catedral, porque a irmã Amália ela frequentava missas aqui em Campinas na catedral e na antiga igreja do Rosário, que hoje não existe mais. Era onde ela frequentava santas missas. E numa das missas da catedral, Dom Barreto falou sobre o Instituto das Missionárias de Jesus Crucificado e que a moça que tivesse interesse que entrasse em contato, né? Terminou a missa, ela falou, opa, aí ele falou, nesse instituto as moças, as religiosas vão se vestir assim, com véu assado. Aí ela lembrou da promessa de Jesus. Então ela não foi Dom Barreto e nem a Madre Vilac quem convidaram ela para ser religiosa. Ela conta numa carta que ela foi até o Palácio Episcopal, até a casa do bispo, bateu lá e quem atendeu foi Dom Barreto. E ela falou para Dom Barreto, o senhor não gostaria, não poderia me aceitar no instituto que o senhor fundou? Aí Dom Barreto falou, claro, vamos, é para já, né? Vamos. Então, ela é a 8ª cofundadora do Instituto, né? Uma das 8 primeiras religiosas. Por isso que na estampa original, na segunda estampa de Nossa Senhora das Lágrimas, tem aquelas 8 pombinhas, né? Nos pés de Nossa Senhora. E lá elas começaram a vida comum a 3 de maio de 1928, e receberam o hábito em 11 de maio de 1928. Foi o dia que elas receberam o hábito, né? E começaram a sua vida religiosa e receberam, né, a Madre Maria Vilac, o nome de Madre Maria do Calvário, ela o nome de irmã de Soror Amália de Jesus Flagelado. Todas elas acrescentaram algum atributo, né, no seu nome religioso. De maio até agosto estava tudo bem, a vida estava seguindo tranquila no instituto. Parecia que nada tinha de novo, assim, de maio a agosto de 28.
A única coisa de anormal que houve foi que um dia ela pediu a Dom Barreto se ela podia passar as noites de quinta para sexta-feira em oração no sacrário. Aí Dom Barreto falou: minha filha, olha, isso não se encaixa no nosso carisma, porque no dia seguinte vocês precisam ir fazer apostolado, levar comida aos pobres, dar catequese. Como que você vai ter força para fazer isso? Ela aceitou, não rebateu, porque nas noites de quinta para sexta-feira os seus sofrimentos, as dores da paixão aumentavam nela. Então ela queria passar ali com Jesus. Mas ela passava da cela mesmo. No dia 15, na noite, do dia 14 para o dia 15 de agosto de 1928, as irmãs se assustaram, porque depois da missa, ela começou a sentir febres altíssimas, por volta de 43, 44 graus, muito altas. Então as irmãs mandaram chamar Dom Barreto, assustadas, para ver o que estava acontecendo. Ele chama o médico tenta entender aquilo, da onde que vem a febre, ninguém sabe explicar, chamam mais outros 2 médicos, Dom Barreto confessa a ela, ele disse que ela estava sóbria, lúcida, fez uma ótima confissão, e nada da febre abaixar. O médico precisou usar um termômetro de cavalo para medir a sua febre, hiptermias, que chama essas altas febres, que dá. E aí então ela passa os dias 15, 16, 17 e 18 com essas altas febres, sem nenhum outro sintoma de doença. No final de semana, no sábado e no domingo, a febre dela cessa. Milagrosamente, misteriosamente, a febre dela cessa sem nenhuma explicação. E aí, na segunda-feira, dia 20, 21 mais ou menos, volta a febre. Ela comunga na Santa Missa da tarde, às 6 horas da tarde. No momento em que ela comunga, abre no lado dela a chaga do peito, a chaga do coração de Jesus crucificado, e começa a esguichar sangue na capela. Então as irmãs, assustadas com aquilo, levam ela às pressas para dentro do convento e enrolam ela num lençol. E daquele dia em diante, as outras chagas começaram a aparecer nas mãos, nos pés, na cabeça, nas pernas, nas costas e no ombro. Ela tinha a irmã Amália junto com Santa Gemma Galgani. São as 2 místicas, as únicas místicas da história da igreja que receberam todas as dores da paixão de Jesus. Inclusive Dom Barreto fala que as estigmações da irmã Amália eram muito semelhantes às estigmações de Santa Gemma Galgani. Inclusive ele mede o tamanho dos estigmas, a profundidade dos estigmas, ele mede, ele faz um desenho do estigma do lado, e comparado com os estigmas e com os desenhos que o padre Germano de Santo Stanislau, que era o diretor espiritual de Santa Gemma Galgani, fez, eram muito semelhantes. E, junto com os estigmas visíveis, ali para o Instituto, Jesus e Nossa Senhora começaram a dar mensagens para a irmã Amália, através dela, quando ela entrava em êxtase. E Dom Barreto falou: opa, mas o que está acontecendo? A religiosa mais acanhada que eu tinha no convento agora vem com uma dessa. Então ele coloca ela sob vigilância das irmãs, para ver se não era ela quem fabricava os estigmas, da onde que vinha aquilo, de que origem era aquilo. E aí ele conta, inclusive, ele fez um depoimento para um dos jornais da época, que a doutrina, eu acho linda essa palavra, a doutrina que sai dos seus lábios no momento em que ela está em êxtase, é a mais pura doutrina católica. Lá, no dia 1º de outubro de 1911, Jesus tinha dito para ela: você vai ir para terras longínquas, aonde eu vou dar a minha doutrina,
e bem-aventurados serão aqueles que a acolherem. Ali começou o cumprimento da promessa de Jesus para ela. Então, as irmãs falam que quando os estigmas se abriam nela, elas enrolavam as chagas em lençóis, e o sangue que saía empapava lençóis atrás de lençóis, lenços atrás de lenços. Então era muito sangue que ela derramava mesmo. E Jesus falava para ela: olha, isso é pela salvação das almas, eu estou chamando você para me ajudar a expiar os pecadores. Então Jesus falava para ela: você quer expiar comigo 1 hora, 2, pela conversão de um ateu e sofrer as dores da paixão? Ela aceitava. E isso foi dos meses de agosto até mais ou menos novembro de 1928. Aí a irmã Amália, então, começou a ficar mais recolhida, né, por causa dos estigmas. E Dom Barreto deu uma ordem no Instituto, que isso não saia daqui, não fuja daqui do Instituto. Só que é aquilo, né? A gente manda na nossa boca, né? Na boca dos outros é difícil. Alguma irmã muito sem vigilância acabou falando, né? Comentando, né? Pelas vendas aonde ela andava em Campinas, o que estava acontecendo com Soror Amália. Então imaginem, né? Ali, aquela esquina da rua Benjamin Constant virou uma feira livre. Pessoas canonizando a irmã Amália, querendo milagres. Jornalistas eram abusados igual são hoje, né? Os jornalistas chegavam ao desplante de colocar escadas tentando invadir o Instituto para tirar fotos da irmã Amália, para ver alguma coisa, né? Noticiar alguma coisa. Então assim, aquilo explodiu em Campinas, né? Era uma época que não existia rede social, não tinha TV, não tinha nada, malemar tinha rádio, mas a fofoca corria a passos largos, né? E isso escapou do Instituto. Então, Dom Barreto procurava mantê-la mais oculta possível. E em novembro de 1928, Jesus falou para ela: olha, está tudo muito lindo, você está tendo os êxtases, está sofrendo os estigmas, mas eu vou colocar você numa prova muito grande e vai ser até o fim da tua vida, que é te deixar no abandono. Eu vou deixar você sozinha lutar com o inimigo. Eu nunca fiz isso com nenhuma das minhas esposas, mas com você eu vou deixar, vou fazer. Então o inimigo, Jesus tira, né, o dom das aparições, os dons místicos dela, e ela tem que ficar, digamos assim, na noite da alma, né? Como nós, na fé pura. E o inimigo então começa a atacá-la, começa a bater nela, a rasgar as mensagens, os diários dela. O inimigo chegou a roubar as caixas onde ficavam os lenços, lençóis e algodões que as irmãs secavam o sangue dos estigmas dela, e essa caixa nunca mais foi encontrada. E Jesus dizia, né, que nesses lenços, nesses algodões tem uma grande virtude, uma grande força. E o inimigo roubou essa caixa e os diários da irmã Amália. Os diários ela conseguiu reescrevê-los, mas essa caixa com esses lençóis, esses lenços nunca mais foram vistos, nunca mais foi vista. E aí ele começou a bater nela, e Dom Barreto conta que as chagas que o inimigo deixava no corpo dela depois das surras que ele dava nela, inflamavam, doíam, ficavam purulentas, enquanto que os estigmas não. Os estigmas eles apareciam, e da mesma forma que eles apareciam, eles desapareciam sem deixar nenhum vestígio no corpo dela, né? Então ela teve essa aprovação e Jesus falou que ia ser até o fim da vida dela. E foi. Ela passou então a expiar, como Jesus diz, né? Você expia, na primeira mensagem que eu li para vocês, você expia os pecados das almas, você sofre no seu corpo os pecados dos pecadores. Isso foi até o fim da vida dela, até os 75 anos. Às vezes ela ficava obsessa do demônio, às vezes chegava a ficar até possessa do demônio no Instituto.
para a salvação das almas. No ano de 1929, passando por essas provações, o irmão da Madre Fundadora, a Madre Maria Vilac, a Madre Maria do Calvário, foi até o Instituto e falou com a Madre Vilac, falou para ela: olha, a minha esposa foi dado diagnóstico, os médicos disseram que não podem fazer mais nada por ela, é só esperar o desenlace dela, né? E aí, a Madre, então, conversa com a irmã Amália. Eu vou ler para vocês a carta que a irmã Amália escreveu sobre obediência para a Madre Maria Vilac, na qual ela mesma conta como que foi o desenrolar dessa situação. Minha boa Madre, cumprindo suas ordens, vou lhe descrever como foi que Nosso Senhor deu as invocações da coroa das lágrimas e como Nossa Senhora entregou este precioso tesouro ao querido Instituto no dizer dela. F foi muito triste porque seu irmão T tinha lhe dito que os médicos davam o caso de sua esposa como irremediável neste mundo. Ela estava com tumor na cabeça. E F, com lágrimas nos olhos, disse-me: o que será das criancinhas? Senti que em um impulso me chamava aos pés do altar. Fui aos seus degraus, nos quais me ajoelhei, e com os braços abertos disse a Jesus: não há esperança de salvação para a esposa de T? Eu daria minha vida para salvar uma mãe de família. O que queres que eu faça? Jesus me respondeu: se queres alcançar esta graça, pede-me pelas lágrimas de minha mãe. E eu lhe disse: como hei de pedir? Aí Jesus deu-me as invocações. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Vede, meu Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais vos ama no céu. Acrescentou Jesus: minha filha, tudo que os homens me pedirem pelas lágrimas de minha mãe, sou obrigado amorosamente a dar. Mais tarde, minha querida mãe entregará por amor este precioso tesouro ao nosso querido Instituto, como imã, como atrativo de misericórdia. Isso se deu no dia 8 de novembro de 1929, às 10h30 da manhã. E a Senhora Boa Madre sabe bem que a nossa doente, desenganada, sarou perfeitamente. Essa senhora, que a irmã Amália fala, ela viveu até os 80 anos. Ela tinha mais ou menos uns 30 e poucos, quase 40 nessa época da aparição. Ela viveu uns 80 anos, até uns 80 anos, uns 40 anos a mais desse milagre, né? Que Jesus operou através da oração da coroa das lágrimas. Então, as irmãs com a irmã Amália começaram a rezar essas invocações pedindo a cura daquela senhora e ela foi curada. E a oração então começou a se espalhar. E eles esperavam essa vinda de Nossa Senhora, né, para entregar. Aqui é importante a gente prestar atenção nas palavras. Jesus não falou mostrar. A minha mãe vai vir mostrar para você a coroa das suas lágrimas. Jesus disse: a minha mãe vai vir entregar a coroa das lágrimas. Porque muitas pessoas perguntam: mas Nossa Senhora entregou um terço mesmo para a irmã Amália? Entregou. Onde que está esse terço? Lá no lar Irmã Amália, no museu, né, no memorialzinho que eles fizeram em homenagem a ela, lá está lá a coroa das lágrimas que Nossa Senhora entregou para ela.
Então, de novembro até março de 1930, os sofrimentos da irmã Amália aumentaram, porque o demônio já especulava o que Nossa Senhora ia fazer. Então, os sofrimentos dela aumentaram ainda mais. No dia 18 de fevereiro de 1930, o demônio apareceu para a irmã Amália e falou para ela não receber, não aceitar a aparição de Nossa Senhora com a entrega da coroa das lágrimas, porque ela iria sofrer muito por causa dessa devoção. Ela seria contraditada, ela seria humilhada e seria abandonada por todos por causa dessa devoção. E a irmã Amália respondeu que ela não ligava para nada disso e que ela iria receber sim a aparição de Nossa Senhora entregando a coroa das lágrimas para ela. Por isso que eu sempre gosto de bater nessa tecla. Se nós temos a coroa das lágrimas, nós devemos ao sim e à coragem da irmã Amália. Porque eu, no lugar dela, se o demônio vem me falar um negócio desse, o demônio já é feio, né? O Padre Pio, que era santo, morria de medo dele, imagina nós. Se o demônio vem falar um negócio desse para mim, eu acho que eu estaria correndo até hoje, né? Longe de tudo isso. E ela não, ela teve coragem, muita coragem. E aí no dia 1º de março de 1930, ela recebe a graça da transverberação do seu coração, que é um fenômeno místico que não acontece com todos os santos. Foram muito poucos os santos que receberam esse fenômeno, essa graça. E ela foi uma das místicas favorecidas com esse fenômeno. E aí a irmã Amália continua para nós a narrativa, agora com a aparição de Nossa Senhora. Era a 8 de março de 1930. Eu estava na capela, ajoelhada nos degraus do altar do meu lado esquerdo. De repente, senti que me suspendiam no ar. Um dos dons que a irmã Amália tinha, dos dons místicos que ela tinha, era da levitação. Então, às vezes, quando Jesus e Nossa Senhora apareciam para ela, acontecia dela levitar, dela pairar no ar. E aconteceu nesse dia. Eu acho bonita essa parte. Vi de olhos abertos, ou seja, ela não estava dormindo, ela não estava delirando, ela não estava imaginando, ela não tinha tomado um chazinho para ficar mais relaxada, e aí ela imaginou que ela viu Nossa Senhora. Ela viu de olhos abertos. Ela conta que eu vi de olhos abertos que se aproximava de mim uma senhora de uma formosura inexplicável, trajando uma túnica cor violeta, um manto azul e um véu branco, o qual lhe envolvia o peito. Descia sorrindo e trazia nas mãos um terço que ela chamou coroa. Os seus grãozinhos brilhavam como o sol e eram brancos como a neve. Entregando-me a coroa, disse-me: esta é a coroa de minhas lágrimas, dadas por meu filho a este instituto como uma parte de seu patrimônio. Suas invocações já foram dadas por meu divino Filho. Ele quis mimosear-me com mais esta invocação, e todas as graças que lhe forem pedidas por intermédio de minhas lágrimas, meu Filho concederá. Esta coroa servirá para a conversão de muitos pecadores, principalmente dos espíritas. A este instituto, uma glória lhe está reservada, que é a conversão de milhares destes membros de uma seita tão perniciosa para a árvore florida da igreja militante. Hei de obrigar o demônio a confessar o dano que esta coroa lhe há de causar. Aparelha-te para estes combates.
O demônio tem que revelar ao Instituto o que ela houver feito em favor da igreja militante. Dizendo isto, desapareceu. Essa foi a aparição de Nossa Senhora. Não foi uma visão de Nossa Senhora, foi uma aparição. O que é uma aparição? Lá nos Evangelhos, quando Nosso Senhor ressuscita, não era uma visão, era uma aparição. Ele aparecia com o corpo dele mesmo, esse corpo material dele. Quando Nossa Senhora aparece, por exemplo, em Lourdes, em Fátima, na Capela da Rua Edubá, na Medalha Milagrosa, ou para a Irmã Amália, ela aparece com o seu corpo glorioso, a festa que nós vamos celebrar nesse final de semana, a Assunção de Nossa Senhora. Nossa Senhora foi elevada ao céu em corpo e alma. Sua carne e seus ossos não ficaram aqui. Pela Imaculada Conceição, Nossa Senhora foi preservada da corrupção, né, por ter sido Mãe de Deus. E pela Imaculada Conceição também. Então, na aparição de Campinas, Nossa Senhora vem com seu corpo glorioso. Por que é importante dizer isso? Porque aqui a Irmã Amália fez questão de dizer, né? Vi com os meus olhos abertos. Eu não estava dormindo, eu não estava, né? Eu estava sóbrio, eu tenho consciência, eu tenho plena consciência do que eu vi. Né? E Nossa Senhora entregar esse terço para ela, eu acho bonito isso, ela mesma escreve, entregando-me a coroa, o terço, né, a coroa das suas lágrimas, e aí Nossa Senhora faz as promessas. Então, essa é a aparição, as duas grandes, né, aparições que nós dizemos, né? A aparição de Jesus na qual ele ensina as orações, é isso que eu acho lindo. Jesus teve o carinho e a misericórdia de nos ensinar a rezar pedindo pelas lágrimas da sua mãe. Ele podia ter dito para a Irmã Amália, inventa aí uma oração. Se eu achar bom, eu atendo. Inventa aí. Ele teve a generosidade de ele mesmo ensinar essas orações. E outra coisa que eu acho bonito, quando Nossa Senhora entrega o terço para ela, Nossa Senhora fala assim, o meu filho já te deu as orações. Ou seja, do que o meu filho fez, eu não vou mudar nada, não vou acrescentar nem tirar nada, porque o que o meu filho fez está muito bem feito. Isso é uma coisa que nós precisamos entender, porque as pessoas dizem, mas e se eu rezar aquele terço que tem lágrimas de sangue? Olha, como eu falei para vocês, a Rita ela é uma pessoa muito responsável naquilo que ela faz, e ela sabia da existência do terço das lágrimas de sangue, que algumas pessoas diziam que quem revelou foi Nossa Senhora Rosa Mística lá em Monte Chiari. Então, ela foi direto na fonte. Ela pediu que uma pessoa lá da Itália fosse até a casa da vidente Pierina Gili, nos escritos da Pierina Gili, para pesquisar a origem do terço das lágrimas de sangue. Porque, primeiro, se Nossa Senhora ensinou para ela, ela vai ter escrito o dia, o lugar e o horário onde Nossa Senhora ensinou esse terço. Não foi encontrado nada nos escritos da Pierina. O que foi encontrado nos escritos da Pierina Gili foi um santinho de 1934, em italiano. Quando Dom Barreto foi para lá, ele levou esse santinho e divulgou na Europa. A Pierina Gili rezava a coroa das lágrimas, como Nossa Senhora deu e como Jesus ensinou aqui. E como eu digo, né? Se Jesus ensinou assim, por que nós vamos nos achar melhor? Nossa, tem gente que se acha melhor do que o próprio Deus, né? De inventar orações melhores do que as que Jesus ensinou. É igual o terço da misericórdia, né? Não sei se vocês sabem, mas não foi Jesus quem ensinou para a Irmã Faustina. O terço da misericórdia, quem ensinou para a Irmã Faustina foi o Pai Eterno. Quando ela estava em oração, na cela dela, ela conta lá, né, que ela viu o anjo executor da ira de Deus descendo para destruir o mundo por causa dos pecados, e aí ela
pediu, né? Como é que eu devo rezar para atrair a misericórdia para o mundo? E aí o Pai Eterno fala, você quer alcançar a misericórdia? Peça a mim pela dolorosa paixão do meu filho. E aí o Pai Eterno ensinou para ela aquela oração, Eterno Pai, eu vos ofereço, e pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós do mundo inteiro. Tem gente que fala, o terço que Jesus ensinou, não foi Jesus que ensinou, foi o Pai Eterno. Aqui em Campinas foi Jesus quem ensinou as orações Nossa Senhora, entrega o terço. Bem, a coroa das lágrimas hoje nós temos ela assim, da maneira que nós rezamos, conhecemos, nós rezamos, a oração inicial e a oração final. A oração inicial e a oração final, foi Nossa Senhora que deu para a irmã Amália? Não. Foi Jesus? Também não. A oração inicial, num santinho que eu ganhei das irmãs das missionárias de Jesus crucificado, de 1930, lá tem quem foi que escreveu essa oração inicial. Eis-nos aqui aos vossos pés, ó Dulcíssimo Jesus crucificado. Quem escreveu essa oração foi a irmã Amália. E aquela oração final, Virgem Santíssima e Mãe das Dores, nós os pedimos, quem escreveu foi a Amada Maria do Calvário. Então a oração da coroa das lágrimas, ela é composta das jaculatórias que Jesus ensina, a oração inicial que a irmã Amália escreveu e a oração final que a Amada Vilac compôs, escreveu. E a forma de rezar, Nossa Senhora ensinou. Aqui nessa continha você vai rezar assim, nas outras 7 você vai rezar assim. Essa é a coroa das lágrimas. Depois dessa grande aparição de Nossa Senhora, então, como eu falei para vocês, a irmã Amália começou a receber mensagens de Jesus e Nossa Senhora explicando o significado das vestes de Nossa Senhora, por que a coroa das lágrimas é branquinha, por que Nossa Senhora das Lágrimas está sorrindo e chorando, né? Como eu falei, os especialistas por aí dizem que Nossa Senhora das Lágrimas não precisa estar chorando não precisa ter lágrimas não, viu? Já ouvi esse disparate, né? Que não precisa ter lágrimas no rosto da imagem de Nossa Senhora, né? Até a gente dá risada de umas coisas, porque parece que as pessoas desaprenderam até a interpretação de texto, porque na mensagem Jesus fala, né? Maria lacrimosa com sorriso. O que é lacrimosa? Chorosa, né? Está com lágrimas no rosto. Então são as coisas assim que a gente é obrigado a escutar e tem que respirar fundo e ensinar o certo, né? Então Nosso Senhor e Nossa Senhora explicaram toda a imagem, eu não posso aqui explicar tudo. Vocês que querem depois se aprofundar nessas explicações podem adquirir o devocionário de Nossa Senhora das Lágrimas da editora Santuário, que a dona Rita Elisa organizou com essas mensagens. E o rendimento desse devocionário ele vai para o lar Irmã Amália, o lar que a Irmã Amália fundou para as crianças pobres, né? Vai para lá o rendimento desse livro. E a vida da Irmã Amália então segue, né? Seguiu, ela escrevia por ordem de Dom Barreto e da Madre Vilac, eles falaram, olha, você vai escrever o que Jesus e Nossa Senhora manda você escrever, as mensagens. Então ela escrevia as mensagens, ela conta inclusive, por exemplo, quando ela recebia uma mensagem de Jesus e Nossa Senhora, no dia seguinte o demônio a atormentava sem parar, não dava sossego para ela. Tinha vezes até que ela conta assim para Dom Barreto, olha, ainda que eu seja obrigada, né, a escrever isso tudo para o Senhor, tendo diante de mim 7 demônios mostrando para mim os seus dentes e eu tendo que ver a sua baba nojenta escorrendo, eu vou escrever. Então eu falo assim, a irmã Amália ela era aquilo que Santa Teresa d'Ávila ensinava, né, para as suas religiosas. Varão de saia, né? Ela era muito mais homem que muito homem. Aí depois de um tempo ela começou a dar com a língua para o demônio, né? Mostrava a língua para ele, cuspia nele, né? Já nem ligava mais. E a vida dela foi seguindo. Em 1937 a Santa Sé pediu que se tivesse um pouquinho mais de cautela na divulgação da devoção. Não foi proibição,
foi cautela. As pessoas interpretaram como proibição, por isso ficaram com medo, queimaram os livros, jogaram os livros fora, muita coisa se perdeu daquela época. E Jesus dizia à irmã Amália: minha filha, não tenha medo, não se preocupe. Essa devoção é para as almas do futuro, para as almas que virão. Dom Barreto, até o fim da vida dele, tentou que a Santa Sé revertesse a situação para que a devoção pudesse ser mais propagada, mas ele faleceu prematuramente com 60 e poucos anos, em 1941. E a irmã Amália, digamos assim, ficou sozinha, né, nessa missão. Então a Santa Sé deu a ela um voto de silêncio e que ela fosse vigiada 24 horas por dia. Então uma irmã vigiava ela. Em 1953, ela foi transferida para Taubaté, aonde ela viveu até o fim da vida. E lá em Taubaté, ela pôde realizar o seu sonho de construir um lactáriozinho para dar leite para as crianças pobres, que hoje também se tornou o lar Irmã Amália. Era o sonho dela, né? Aí muitas pessoas perguntam: ai, Alex, eu ouvi dizer que a Irmã Amália não teve mais aparições de Nossa Senhora quando ela, no fim da vida, né? Foi só por um tempo. Eu ouvi dizer que os estigmas também não se abriram mais. Muito pelo contrário, a Irmã Amália, ela sofreu as dores da paixão visíveis até o fim da vida, porque algumas pessoas que conviveram com ela, uns 6 meses antes dela falecer, a família foi convidada, né? Foi chamada por ela, ela falou: olha, eu estou para morrer e eu preciso que vocês cuidem da minha obra aqui. E a moça que contou, que deu esse testemunho, ela fala: na mão dela tinha os estigmas, eu vi. A minha mãe viu nas pernas dela as chagas da flagelação, as pernas dela em carne viva, né? E ela falava, né, para a mãe dessa senhora, por exemplo: eu estou vendo Nossa Senhora ao seu lado, não tem que se preocupar, eu estou vendo Nossa Senhora aí do seu lado. Ela via, Jesus via Nossa Senhora até o fim da vida, os estigmas se abriam, né, até o fim da vida, inclusive para que ela não espiasse, não pudesse espiar, ajudar Jesus espiando os pecados com a dor das chagas. O demônio, ele batia muito nela para impedir que ela entrasse na capela do convento em Taubaté, porque quando ela entrava em adoração, os estigmas se abriam. E aí ela, muito, né, já debilitada pela idade, também pelos ataques contínuos do demônio a ela, inclusive essa irmã diz que a porta do quarto delas no convento era toda arranhada, né, os sinais das unhas do demônio. Ela faleceu no dia 18 de abril de 1977, com 75 anos. Depois de vários infartos, depois de ter sofrido um infarto atrás do outro. E já depois de muitos anos, por muitos anos, ela dormia sentada numa cadeira, porque uma parte do seu coração não trabalhava mais. E isso fez com que juntasse muita água nos seus pulmões e ela não podia então se deitar, porque senão morria sufocada, né? E é essa cadeirinha que quem já foi lá ou quem um dia irá, vai encontrar lá em Taubaté, essa cadeirinha simplesinha, de nylon verde, aonde ela morreu. Eu costumo dizer assim: a Irmã Amália, ela é uma princesa muito grande no céu, porque ela sofreu muito. Talvez seja uma das almas que eu conheço que mais sofreu pela salvação das almas, né, dos pecadores. E ela é uma princesa do céu, morrer numa cadeira tão simples daquela, né, tão humilde. A humildade dela era muito humilde. E ela deixou escrito para nós, nessas cartas que ela escreveu a Dom Barreto, ela deixou assim: olha, meu pai, as pessoas não vão me conhecer enquanto eu viver, as
pessoas não vão saber quem eu sou, a obra que Deus realiza na minha alma. Mas depois que nós estivermos no céu, que o Senhor estiver no céu, que eu estiver no céu, as pessoas vão conhecer quem eu sou, as pessoas vão saber que tudo isso que eu sofri foi pela salvação das almas do século 21, também foi pela devoção às lágrimas de Nossa Senhora, que seria para as almas do século 21, do próximo século, né? Ela viveu no século 20. Tudo isso seria para as almas do século vindouro. E realmente, enquanto ela viveu, nós não conhecemos nada dos escritos dela, assim, né? Não se sabia quem era a irmã Amália. Hoje nós temos essa graça. Por isso vocês vão sempre me ver defendendo, né? Conheçam a vida da irmã Amália. Leiam o livro que a dona Rita escreveu. Por quê? É uma graça que foi concedida para nós hoje. Eu fico pensando nos devotos das lágrimas de Nossa Senhora que rezaram a coroa até o fim da sua vida, que já morreram, que estão no céu, mas que não tiveram a graça de saber a vida da irmã Amália, de conhecer quem ela foi. Não tiveram o privilégio que hoje nós temos, né? As mensagens, por exemplo, que Jesus e Nossa Senhora deram a ela. E então, ela faleceu em Taubaté, está sepultada lá. No dia do seu funeral, as pessoas que estavam ali disseram, né, que do seu corpo exalava um perfume de violeta. A violeta, ela é o símbolo da humildade. E Jesus mesmo dizia, chamava ela de minha violetazinha, violetinha, porque ele queria que ela fosse escondida da humanidade, né? Então, isso é só o começo. O que eu contei aqui para vocês é só uma parte, né, de tudo o que envolve a devoção à Nossa Senhora das Lágrimas. Como eu falei, são várias mensagens que precisam ser estudadas, conhecidas, compreendidas para se viver bem essa devoção. E a vida da irmã Amália também, né? Uma coisa não caminha sem a outra, né? Porque não adianta você falar, eu vejo muita gente falando, né, da Nossa Senhora das Lágrimas e tal. Mas para quem que foi? Foi para um poste? Desceu um livro do céu com tudo isso escrito? Como é que foi? Né? É como eu digo, eu não gosto de que se separe Santa Margarida Maria Alacoque do Sagrado Coração de Jesus, Santa Bernadette de Nossa Senhora de Lourdes, Santa Catarina Labouré da Medalha Milagrosa. Não gosto que se separe os pastorinhos de Fátima de Nossa Senhora de Fátima. E muito menos, se vocês quiserem me ver muito bravo, é pedir para eu separar a irmã Amália de Nossa Senhora das Lágrimas. Porque ela teve muita coragem, né? O demônio, ele judiava tanto dela em vida, para que ela não escrevesse as mensagens, que ele falava para ela assim, que ela iria ser excomungada pela igreja, que ela seria expulsa do instituto se ela continuasse com a propagação dessa devoção. E ela entrava em desespero, porque antigamente você ser excomungado, hoje também, né? Você ser excomungado pela igreja era um terror, né? Era um terror. Então, para ela, aquilo era um martírio tremendo. E ela sofreu muito até o fim da vida por conta disso. E eu acho que hoje, nós que estamos aqui, temos essa missão de falar para o mundo quem foi Amália Maria de Jesus Flagelado, Amália Guirriqueja, sermos continuadores da sua missão, da missão que Jesus e Nossa Senhora deram a ela, que é propagar essa devoção às lágrimas de Nossa Senhora, e ter coragem, não ter medo, né? Não termos medo de dar a nossa vida por essa devoção, que é riquíssima. Eu queria poder falar mais umas 2 horas, mas é bom que assim vocês vão procurar, né? Pela devoção. Peço que continuem rezando pelo Exército das Lágrimas, pelo Grupo Pérolas do Calvário, por mim, pela Dona Rita Elisa, também pelos apostolados que têm se levantado nas paróquias, né, em relação a essa devoção, para que essa devoção tome conta do Brasil e, se Deus quiser, do mundo. Já está tomando, né?
Muito obrigado a todos, deixo meu grande abraço